Fala, fala, povo de Deus, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série, O Poder da Oração. Você já assistiu o primeiro vídeo? Se ainda não assistiu, segue então a descrição para você assistir o primeiro vídeo dessa série. E este é o segundo episódio, onde nós vamos falar sobre o processo da oração. É isso mesmo, a Bíblia, ela nos relata o que acontece nos céus enquanto nós oramos e como as respostas são enviadas sobre a terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Segue a vinheta, vamos nessa? Vamos lá então, pessoal, Apocalipse 8:1. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Versículo 3 diz: aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. E então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Olha que extraordinário este acontecimento. Enquanto o apóstolo João, ele teve diversas visões e revelações a respeito dos lugares celestiais em Cristo, a respeito do passado, presente e futuro. Veja bem, ele nos relata alguns acontecimentos nos céus. E no meio de todas as visões que o apóstolo João teve ali em Apocalipse, relatados em Apocalipse, nós vemos um episódio que, ao meu entender, é algo cotidiano nos céus. Ele, enquanto estava vendo coisas extraordinárias, ele vê um tipo de dinâmica dos céus, aonde um determinado anjo se apresenta diante de Deus, diante do trono de Deus. E ele nos traz alguns elementos, como o elemento do altar de ouro que está diante do trono de Deus. Deus então está sentado em um trono. Diante desse trono existe um altar de ouro. Em cima desse altar de ouro existem brasas vivas. E isso me faz pensar em outros episódios bíblicos que relatam um cenário parecido com este. Como por exemplo, quando Isaías, ele tem um encontro com a glória de Deus, ele vê também o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele vê uma horte celestial ali adorando e celebrando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. E ele fala também que um anjo, ele pega fogo diante desse altar, fogo que está sobre esse altar, melhor dizendo, com uma tenaz, e ele leva até Isaías e purifica os lábios de Isaías. Então nós vemos que isso é um episódio recorrente nos céus. Este é um cenário recorrente nos céus, deste trono, deste altar de ouro diante do trono. E nós vemos agora este episódio, este movimento dos céus, onde um anjo se apresenta diante do trono de Deus com um incensário. Dentro deste incensário existem orações misturadas a incenso. E então essas orações são elevadas às narinas de Deus, aonde ele sente um cheiro das nossas orações. E logo em seguida o anjo pega esse incensário, ele mistura o fogo que está sobre o altar, envia sobre a terra, e ali é derramado sobre nós respostas. Olha que extraordinário isso. Você consegue perceber o tanto que isso é extraordinário? Todo esse episódio, todo esse acontecimento, ele está fluindo em tempo real. É importante nós entendermos que nos lugares celestiais não existe passado, presente ou futuro, assim como no nosso tempo, existe eternidade. Então algo está acontecendo fora do tempo Cronos, mas o tempo Kairos de Deus. A gente pode fazer uma série falando sobre o tempo Kairos, ok? Se você gostar desse tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar produzindo uma série específica sobre o tempo de Deus versus o tempo do homem. Gostou? Vamos lá. Porém, nós vemos então que existe esse acontecimento nos céus. Enquanto você está orando, enquanto eu estou orando, essa é a atividade dos céus que faz com que as nossas orações sejam respondidas. Eu creio que existem muito mais detalhes a respeito disso que nós desconhecemos, mas isso aqui já é extraordinário, isso aqui já é algo extraordinário revelado a mim e a você. Agora vamos para um acontecimento prático que corresponde a esse acontecimento nos céus.
Vamos comigo para 2 Crônicas 7:1. Esse é um outro episódio marcante, de muita revelação, que é quando o rei Salomão ele conclui o templo do Senhor e acontece um mover, um derramar glorioso dos céus sobre aquela casa. Olha o que está escrito: assim que Salomão concluiu suas orações, nós estamos falando sobre o quê? Orações. Desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. Olha só, nós estamos falando de um acontecimento físico, não é uma visão apenas espiritual, é uma visão literal, uma visão física, onde a palavra de Deus nos relata que o fogo desceu dos céus e consumiu os sacrifícios que haviam sido apresentados ali. Isso quer dizer que os sacrifícios foram agradáveis a Deus, foram apresentados ali pelos sacerdotes, pelo próprio rei Salomão, na inauguração daquele templo. Então você consegue conectar o acontecimento, a atividade celestial narrada pelo apóstolo João em Apocalipse, e este acontecimento literal narrado em 2 Crônicas 7, aonde o fogo é derramado dos céus, consome aqueles sacrifícios, e nós vemos que a glória de Deus enche aquele lugar. Deus envia a resposta das tuas orações como fogo. Uau, isso é extraordinário, cara. Quando nós cantamos isso, quando nós falamos tudo isso nas nossas canções, pregações, não é algo conto da carochinha ou imaginação fértil, não, é uma realidade espiritual. Isso é extraordinário, está aqui na Bíblia Sagrada. Você consegue entender que a tua oração passa por um processo tão extraordinário quanto a esse. E por fim, eu vou trazer um outro episódio que você também conhece, que é quando Daniel, lá em Daniel 10, eu vou mais narrar do que ler esse episódio. Você pode ler na tua casa e se aprofundar nas informações para obter revelações a partir disso, que é quando Daniel ele decide se separar em jejum e oração, e por 21 dias ele se separa em busca de respostas. E a palavra do Senhor fala que depois desses 21 dias o anjo Gabriel aparece para Daniel, e Daniel ele já está esmurecido. Imagina só, talvez você já fez alguns jejuns, alguns sacrifícios que no decorrer do tempo talvez demorou tanto a resposta ao seu ver, diante dos seus olhos, diante do teu anseio, que talvez você quase esmureceu, quase desanimou. E Daniel ele estava mais ou menos assim, o texto relata isso. E quando o anjo chega e se aproxima de Daniel, ele fala assim: olha Daniel, não fique esmurecido, se levanta, seja fortalecido agora, porque desde o primeiro dia que você propôs sacrificar ao Senhor, orar diante de Deus, apresentar esses 21 dias de jejum e oração, o Senhor desde o primeiro dia já te respondeu. Cara, que loucura, que extraordinário isso. Desde o primeiro dia, olha, no primeiro episódio eu falei para você sobre aquela mulher, onde Jesus fala, falando exatamente sobre oração, sobre aquela mulher que foi insistente, perseverante, diante daquele juiz iníquo. E Jesus fala sobre o nosso Deus, que Ele é justo e Ele vai atender a nossa perseverança, as nossas orações e petições. E Daniel, ele passou 21 dias clamando, e parece que a resposta não chegava. Mas olha só o que o anjo revela: desde o primeiro dia, Daniel, que você propôs esse propósito, Deus já te respondeu. Mas o que ele diz? Eu fui resistido nas regiões celestiais. Cara do céu. Nós lemos no primeiro episódio também sobre Efésios 10, onde fala exatamente sobre essa perseverança, mas fala também sobre estarmos firmes, revestidos da armadura de Deus. Isso se remete a uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. E aqui o anjo está relatando para Daniel que houve uma batalha nos céus, para que a resposta que o Senhor tinha enviado desde o primeiro dia do propósito de Daniel chegasse até Daniel. Então entenda que o teu clamor, as tuas petições, as tuas orações já foram respondidas pelo Senhor.
Mas existe uma batalha nos céus, existem guerras no mundo espiritual para que isso venha se materializar na tua vida. É por isso que o Senhor fala que você precisa ser perseverante. Sabe como é que eu conjecturo toda essa necessidade de perseverarmos nas nossas orações? Como Paulo fala, perseverem nas orações por todos os santos. Eu imagino da seguinte forma: eu acabei de fazer uma oração, essa oração passou por todo esse processo, o anjo pegou o fogo misturado às orações, o incenso e a resposta de Deus e lançou sobre a terra, e acontece todos esses trovões, terremotos, raios e pá, você já imaginou comigo? Só que aí eu faço a mesma oração. Então, da mesma forma, eu conjecturo que o anjo pega mais uma bola de fogo e derrama. Eu faço a mesma oração, ele pega mais uma bola de fogo e derrama. Você consegue imaginar que esta oração persistente e insistente está dando peso para as suas respostas? E chega um momento que os demônios, eles não conseguem resistir mais a resposta que Deus enviou sobre a tua vida, sobre as tuas necessidades. Cara, eu estou viajando, enquanto eu estou gravando isso aqui para você, eu estou viajando, porque isso é muito extraordinário. Meu Deus, glória a Ti, Pai, por tudo isso. Uau, a presença de Deus está forte aqui. Mas vamos lá, você está entendendo o poder da tua perseverança? Aí olha só o que o anjo fala para Daniel. Daniel, eu fui resistido, e foi preciso eu pedir Miguel para vir pelejar comigo em teu favor, guerrear comigo em teu favor, porque o príncipe da Pérsia, está falando sobre um principado geográfico. Depois a gente fala sobre isso em um outro momento, mas toda geografia tem um tipo de principado, né? Um tipo de opressão espiritual, e ali o anjo do Senhor foi resistido por aquele principado. Ele fala o seguinte: olha, eu fui resistido pelo principado do governo persa, mas Miguel veio me ajudar, e hoje estou trazendo a resposta que você estava precisando. Cara, meu irmão, minha irmã, Deus está trazendo respostas nesse momento para as tuas orações. Se você está sendo persistente, se você tem se colocado como justo, nós falamos no último vídeo sobre a importância de sermos justos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e você só pode ser justo, justificado em Cristo Jesus, por meio do novo nascimento. Agora entenda bem, você está clamando, você está orando, você está persistindo, perseverando, e o Senhor está enviando resposta favorável a você. Você crê nisso? Você tem fé para isso? E eu te digo que mediante a tua perseverança, mediante a tua insistência, os principados, os potestades, os dominadores não poderão mais te resistir. Eis que a resposta de Deus é chegada na tua vida. Você pode glorificar o Senhor por isso? Meu Deus, aleluia. Agora veja bem, eu finalizo esse segundo episódio falando sobre a importância de não pararmos depois que a resposta chegar, porque o anjo ele fala algo muito interessante também. Ele fala assim, você vai meditar em todo o capítulo e você vai ver isso daí. Não vou me delongar lendo, mas ele fala o seguinte: olha, o príncipe da Pérsia nós vencemos, mas eis que vem outro principado, que é o principado da Grécia. Isso quer dizer que a batalha espiritual ela não para enquanto você está aqui, enquanto você não partiu para a glória, queridos. Permaneça em batalha espiritual. Por isso que Paulo fala: revesti-vos continuamente da armadura de Deus, para estar firmado no dia mau, no dia da tentação, no dia da tribulação, no dia da resistência. Você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu creio que com esse entendimento você vai orar com muito mais fervor. Eu creio que com esse entendimento você vai imaginar que enquanto você está orando aqui, e clamando ao Senhor, eu creio que você vai visualizar todo esse processo acontecendo em tempo real, e Deus enviando respostas como bolas de fogo ali sobre a terra, e toda a batalha espiritual acontecendo nos céus, para que aconteça, para que se cumpra o desejo do teu coração. O Senhor disse: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Ei, o que você precisa pedir hoje? O que você precisa buscar hoje? O Senhor está dizendo: eu venho com resposta favorável sobre a tua vida, sobre a tua causa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por esse vídeo, segundo episódio da nossa série Poder da Oração. Próximo episódio eu vou trazer para você sobre a oração em línguas. Cara, é outro tema extraordinário. Talvez você tenha algumas dúvidas. Nós vamos trazer à luz da palavra, à luz das escrituras sagradas, o poder da oração em línguas. O que significa isso? Mas espera aí, as línguas elas são idiomas, ou as línguas elas são línguas estranhas? O que a Bíblia fala a respeito disso? Próximo episódio nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe poderosamente e até o próximo
poder da oração. Deus te abençoe.